Abra a sua Bíblia em Tiago, carta de Tiago, Novo Testamento, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Eu queria falar nessa noite sobre esse tema, que está aqui na tela, vivendo uma vida de amor e aceitação. Nós vamos falar sobre esse tema. Eu acho que é isso que Deus quer trabalhar na nossa igreja, trabalhar em nós. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia nesse texto. Nós vamos ler esse texto. Todos acharam? Se você não achou, aí você vai falar CTM, Tiago, carta Tiago. A Bíblia diz nesse texto: meus amados irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e com roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas, se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato desobedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? Quero convidar você a orar mais uma vez, abrir o seu coração nessa noite para a palavra de Deus, abrir seu coração para você ouvir aquilo que você precisa ouvir, não aquilo que você veio para ouvir, não aquilo que você deseja ouvir, mas aquilo que Deus quer falar com você. Esse é um tema de extrema importância. Nós precisamos viver uma vida de amor e aceitação. E muitos de nós dizemos que amamos, dizemos que aceitamos as pessoas, que aceitamos o próximo, que aceitamos as pessoas que são diferentes, mas isso na verdade não passa de uma filosofia de demagogia, porque no fundo, muitos de nós não conseguimos aceitar as pessoas e muito menos amar as pessoas. E essa palavra nesta noite é para abrir os nossos olhos como igreja, para que nós realmente possamos viver uma vida de amor, uma vida de aceitação. É isso que Deus quer trabalhar em nós, é isso que Deus quer da Igreja Batista Bethesda. Eu quero orar com você. Abra teu coração, peça para que o Espírito Santo confronte você com a palavra dele, peça para que o Espírito Santo fale com você, para que você possa tomar decisões diante dele nessa noite. Abra teu coração, feche teus olhos. Nesse momento eu quero orar em nome de Jesus. Não deixe com que o espírito de incredulidade atrapalhe você de ouvir a voz de Deus. Talvez você está olhando, falando: o que esse cara jovem está pregando, o que esse garoto está falando. Não feche seu coração para isso, porque Deus ele quer falar com você nessa noite. A única coisa que pode impedir você de ouvir a voz dele é você mesmo. A única pessoa que pode ser um empecilho para que a voz de Deus seja falada, reverberada no teu coração, é você mesmo. Nem Satanás pode impedir nesta noite. Nós vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, na autoridade do teu nome. E nesta noite, antes de tudo, Pai, eu repreendo toda ação maligna neste local, toda ação de Satanás, dos seus espíritos, ó Pai, ministradores do mal. Nós repreendemos agora em nome de Jesus, que está trabalhando nas mentes, fazendo com que as mentes fiquem cativas para ouvir a Tua palavra. Nós repreendemos e oro agora, Pai, nesta noite, para que o Senhor abra os corações, para que o Senhor ministre em nós aquilo que precisamos ouvir, para que o Senhor salve pessoas nesta noite que precisam se sentir amadas, aceitas. Em Cristo Jesus elas são aceitas e amadas, e que o Senhor possa revelar isso a elas nesta noite. Trabalhe em nós, trabalhe nos relacionamentos, ó Pai, traga arrependimento, em nome de Jesus, mudança de rumo, no nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Nessa noite eu quero que você preste atenção ao que o apóstolo Tiago, que nós lemos há pouco, irmão do Senhor Jesus, Tiago, que foi irmão de Jesus,
que ele diz sobre como nós devemos tratar as pessoas. Esse texto que nós lemos é uma resposta de Tiago àquela pergunta: como é que nós devemos tratar as pessoas? Como é que nós devemos tratar uns aos outros? Como é que nós devemos tratar as pessoas que não são da igreja? Como é que nós devemos tratar as pessoas que são da igreja? Como é que nós devemos tratar as pessoas que não gostam de igreja? Como é que nós devemos tratar todas as outras pessoas? E esse capítulo de Tiago, esse capítulo 2 de Tiago, é uma resposta a essa pergunta. Tiago diz que o estilo de vida de um cristão verdadeiro é este: é um estilo onde a vida seja uma vida constante de amor e de aceitação. E Tiago está falando sobre isso. Eu queria que você prestasse atenção, eu queria chamar sua atenção para essas palavras. Em primeiro lugar, antes de tudo, eu queria que você entendesse uma coisa: que o grande problema que você tem, o grande problema que eu enfrento, que nós enfrentamos na nossa vida, no dia a dia, tem a ver com problemas de relacionamento, tem a ver com pessoas. Os grandes problemas que você enfrenta, existem grandes problemas, tem a ver com saúde, tem a ver com emprego, com área financeira, mas na verdade os problemas que tiram as nossas energias, os problemas que nos deixam cansados, são os problemas relacionados a pessoas. Tem a ver com pessoas. Talvez um patrão que talvez pega no seu pé, e isso é o que deixa você esgotado. Talvez um esposo, você que está aqui, mulher que é crente, seu marido ele é alguém que é viciado em álcool, ele tem problema com alcoolismo, e isso é algo que mexe com a sua vida, isso que deixa você triste. Talvez seja o seu filho que está envolvido com drogas, ou seu filho adolescente que está rebelde, ou talvez seja alguém que você gostava muito no passado, mas essa pessoa virou a cara para você. Mas enfim, nós enfrentamos problemas de relacionamentos. Nós enfrentamos problemas nessa área. Por isso, essa palavra é de extrema importância. Nós precisamos viver uma vida onde o amor e a aceitação seja algo constante. Precisamos amar as pessoas, precisamos aceitar as pessoas, precisamos aceitar aqueles que são diferentes de nós. E esse texto de Tiago, capítulo 2, fala sobre isso. Como é que nós cristãos devemos viver? Como é que nós devemos conviver? Como é que nós devemos nos relacionar com as pessoas que estão ao nosso redor? Como é que nós devemos nos relacionar com elas? O texto está falando sobre isso. Porque uma coisa é viver no céu. Quantos creem no céu, aqui na residência do céu? Bem, todo mundo? A Bíblia fala do céu, ainda que você não acredite no céu. A Bíblia fala que o céu é uma realidade. E é para lá que irão todos aqueles que acreditam em Jesus, que tiveram um compromisso com Jesus, que se entregaram a Jesus. Que no céu será um lugar onde não haverá lágrimas, onde não haverá doenças, onde não haverá guerras. Será um lugar maravilhoso, onde nós estaremos dia a dia, constantemente na presença de Deus. Não haverá trevas, não haverá luz, porque a luz de Deus vai iluminar. Enfim, vai ser um lugar maravilhoso. Não um lugar onde se toca harpa, não um lugar onde as pessoas não têm o que fazer. Porque o céu desse jeito, prefiro ficar aqui. Mas o céu é um lugar maravilhoso, um lugar de prazer extremo, um lugar onde não haverá pecado. Uma coisa é nós desejarmos ir para o céu com as pessoas que nós gostamos. É gostoso, vamos para o céu, esse tema que você gosta, que legal, que vai se encontrar no céu. Outra coisa é você conviver na terra com pessoas com as quais você não se dá muito bem. Uma coisa é ir para o céu, pensar no céu. Outra coisa é viver na realidade aqui na terra com pessoas que são difíceis. Talvez gente da sua célula, talvez gente da sua casa, da área onde você trabalha, na repartição onde você trabalha, na seção onde você trabalha. Lidar com gente difícil não é fácil. Lidar com pessoas que não gostam da gente não é fácil. Lidar com pessoas com quem nós não temos afinidade não é nem um pouco fácil. Mas é isso que Tiago está falando. Tiago está dizendo assim, falando para nós que somos cristãos, chamando a nossa atenção. Vocês que estão aqui na terra, vocês cristãos, precisam viver uma vida onde o amor e a aceitação sejam um valor e um princípio e algo constante. É isso que a Bíblia está falando aqui nessa carta de Tiago. E Tiago começa o capítulo 2 dessa carta que nós lemos, mostrando o princípio para se viver uma vida de amor e aceitação. Ele fala do princípio, ele fala do problema, ele aponta o problema e aponta uma prescrição para que haja uma resolução desse problema. Tiago fala, existe um princípio, vocês querem viver uma vida de amor e aceitação, vocês precisam fazer isso. Mas ele diz, mas há um problema, existe um empecilho, algo que vai impedir vocês de viverem essa vida de amor e aceitação. Mas também ele dá uma prescrição, a solução é essa. E tudo isso, essas três coisas estão nesse texto. O princípio, o problema e a prescrição. E nesta noite nós vamos falar sobre isso. O princípio, o problema e a prescrição para vivermos uma vida de amor e aceitação.
E você precisa entender uma coisa, que Tiago ele começa a sua carta dizendo assim: meus amados irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Ele começa, se você tiver com a sua Bíblia aberta, mantém ela aberta. Tiago, capítulo 2, ele começa: meus amados irmãos. Ele começa a frase dizendo: irmãos, meus irmãos. Ele está se dirigindo a mim e a você. Esse texto não é um texto que você tem que ler e pensar no seu irmão. Aquele cara precisa ter culto hoje, não tem para ouvir isso, porque ele desfaz das pessoas. Essa palavra aqui é para aquela irmã lá de nariz empinado. Essa palavra é para ela. Não, essa palavra é para você. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para todos nós que somos considerados ou nos chamamos de irmãos em Cristo Jesus. Ele diz: meus irmãos, como crentes no Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas. E esse é o princípio. O princípio é esse. Ele dá o princípio, aponta o problema e mostra, dá uma prescrição para a resolução do problema. O princípio é esse: para viver uma vida de amor e de aceitação, para ter um estilo de vida onde eu amo as pessoas de verdade, não da boca para fora, não só aqueles que eu gosto, mas onde eu amo todos, e onde eu aceito todos, de verdade, sem mentira, sem falsidade, sem demagogia. O princípio é este: a imparcialidade. Tiago mostra na sua carta que o princípio para se viver uma vida de amor e de aceitação é esse princípio, a imparcialidade. A Nova Tradução, ele diz isso: não faça diferença entre as pessoas. Em alguns textos dizem, em algumas versões, não faça acepção entre pessoas. Acepção é a diferenciação entre as pessoas. É olhar para alguém e tratar esse alguém bem. É olhar para outro alguém e não tratar esse outro alguém bem. Isso tem a ver com acepção, diferenciação. E muitos de nós fazemos diferenciação entre as pessoas. Essa é uma verdade. Essa palavra é para todos nós. Essa palavra é para que você seja confrontado, para que você reveja os seus conceitos, para que você, a partir de hoje, comece a falar: peraí, eu sou um cristão, eu preciso viver a altura desse texto. Muitos de nós fazemos diferença. Alguns aqui que tratam o pastor de um jeito, tem que honrar mesmo o nosso pastor. Mas o cara trata o pastor de um jeito, mas quando ele chega para o líder de célula, ele trata de outro jeito. Ele não respeita o líder de célula, ele grita com o líder de célula, ele fala atravessado com o líder de célula, mas com o pastor ele trata de um jeito. Outros, eles falam com o líder de célula bem, fala legal, tudo bem, mas com o irmão que é como ele, também um membro da célula, ele não ouve, ele é arrogante, ele trata de outra forma. Outros, quando chega alguém muito bem vestido, o Tiago está falando sobre isso, vem alguém muito bem vestido, alguém que tem um empreendimento, você trata ele bem, pega água para ele, senta aqui do meu lado, uma pessoa cheirosa, bonita, a gente não tem dificuldade em receber ela, em aceitar, em abraçar. Mas se entrar um morador de rua fedendo aqui, entrar um morador de rua sujo, muitos de nós cumprimentamos assim, lavamos a mão depois do banheiro, nós abraçamos e ficamos tirando a roupa. Isso quando abraçamos, alguns desviam o caminho, e esse é um exemplo muito estereotipado que Tiago está usando. Ele está usando o estereótipo. Ele está usando o estereótipo, está falando assim: na igreja de vocês, quando entra alguém rico, vestido com roupas finas, como é que vocês tratam ele? E quando entra alguém pobre, como é que vocês tratam ele? Tiago está falando sobre isso. E não é somente em relação a pessoas pobres, a pessoas que são marginalizadas pela sociedade. Isso tem a ver com muitas coisas que acontecem na nossa vida, nos nossos círculos de relacionamento dentro da igreja. O princípio para se viver a imparcialidade. A Nova Tradução da Bíblia inglesa, ela traduz esse termo de favoritismo. Em algumas Bíblias fala favoritismo, em alguns parcialidade, em outros acepção de pessoas. E a Nova Tradução da Bíblia inglesa, ela traduz esse termo por esnobismo. E sabe o que é esnobismo? Uma pessoa snob é alguém cujo nariz se empina quando se depara com outras pessoas. Uma pessoa snob é aquela pessoa que olha de cima para baixo. Uma pessoa snob é uma pessoa que faz diferença entre as pessoas. Isso é uma pessoa snob. E a grande questão é: a nossa igreja, ela vai alcançar Piracicaba. As células, elas vão se expandir quando nós, de verdade, vivermos uma vida de amor e aceitação. Quando nós realmente aceitarmos as pessoas do jeito que elas são. Quando nós realmente amarmos as pessoas porque Cristo nos amou primeiro. Quando nós amarmos de verdade, com ação, com prática, aí a gente vai ver o que vai acontecer na nossa igreja. Essa foi uma palavra, um tema que foi
pastor Ricardo Capra falou: você vai pregar no domingo, eu ter um tema, ele falou: eu gostaria que você falasse sobre amor e aceitação, que é isso que Deus... Ele foi lá para Marília, ele, o pastor Ricardo Lima e mais alguns igreja de Valdo, eles voltaram tocados pelo amor daquela igreja, que está com 10 mil membros, uma igreja que começou com o céu há pouco tempo, e eles estão crescendo, alcançando a cidade de Marília. E o pastor disse algo, ele falou assim: ó, uma coisa que marcou naquela igreja, não é nem o louvor, não é nem a palavra, mas é o amor. Aquelas pessoas se amam de verdade, eles aceitam, eles vão atrás das pessoas, não desistem das pessoas, e por isso prego uma palavra falando sobre esse tema, porque esse é um tema que Deus quer trabalhar na nossa igreja. E muitos de nós somos snobs, pessoas que têm o nariz empinado, e essa palavra, esse termo, o termo grego que é traduzido para favoritismo nesse texto, o termo grego que é traduzido que é traduzido por acepção ou por parcialidade, esse termo ele é composto por duas palavras, que é virar e face. São duas palavras, virar e face, ou seja, Tiago está dizendo para nós não mostrarmos favoritismo. Na verdade ele está falando assim: não vire o rosto para ninguém. E muitos de nós, estou falando literalmente, nós viramos a face das pessoas. Nós não ajudamos aqueles que precisam de ajuda que estão no nosso meio. Nós não visitamos aqueles que precisam ser visitados. Nós não acolhemos aqueles que de fato precisam ser acolhidos. Nós não paramos de dar atenção para quem de fato precisa de atenção. Nós gostamos das pessoas que nos fazem bem. Gostamos daquelas pessoas com quem temos afinidade. É isso que Deus quer tratar em nós nessa noite. E nessa noite, a fim de lidar com isso, nós precisamos olhar para algumas áreas comuns de discriminação que imperam no nosso meio. Áreas de diferenciação que sofremos e que impomos sobre os outros. Existem áreas de discriminação, de diferenciação, de acepção que nós sofremos e que também impomos sobre as pessoas. Eu queria falar sobre isso. A primeira delas, para dar um clique, é essa, a aparência. Essa primeira área de discriminação, de diferenciação que fazemos dentro da igreja, que fazemos fora da igreja, e que muitas vezes essas áreas de discriminação são impostas sobre nós também. Nós discriminamos e somos discriminados muitas vezes por causa da aparência. A beleza é tudo no mundo. No mundo que nós vivemos, tudo é beleza. O engraçado é que esses dias eu estava conversando com uma pessoa lá em São Paulo, e essa pessoa falou: olha cara, você percebeu uma coisa? Não tem mais gente feia na televisão, em lugar nenhum. Todo mundo é bonito. Você vê até essas artes de igreja, da igreja, é sempre mulheres bonitas, assim, não que esteja errado isso, mas não tem gente feia mais na televisão. E mais, não tem gente feia, as pessoas elas conseguem fazer plásticas, elas estão cada dia mais bonitas. Porque a sociedade valoriza a beleza acima de tudo. Portanto, se você é um moço, uma moça muito bonita, tem moços e moças que são bonitos mesmo, que chamam a atenção, que atraem, você fala: nossa, que pessoa bonita. Se você é uma pessoa bonita, tem uns que se acham bonitos e não são, mas se de fato você é uma pessoa bonita, segundo a ótica desse mundo, você já tem meio caminho andado em direção ao sucesso. Não é verdade? Moças bonitas conseguem empregos mais fáceis. Rapazes bonitos conseguem entrevistas de emprego. É muito mais fácil você se dar bem nessa sociedade onde imagem é tudo. Tudo é imagem. Se você é alguém que tem boa aparência, se você aparenta ser uma pessoa rica, as pessoas te tratam. Eu estava conversando com o irmão aqui na igreja, há um tempo atrás, ele vai saber o que é ele, não vou citar o nome dele. E ele tem uma aparência de doutor, de aqueles caras, sabe, cara europeu. E ele falou que um dia ele foi internado, e ele não é rico nada. Ele falou que um dia ele foi internado na Unimed, ele falou que as pessoas queriam servir ele, mas com a delicadeza achavam que ele era um cara rico. Isso porque ele tem uma boa aparência. E na nossa sociedade, aparência é tudo. Só que nós impomos discriminação sobre pessoas que não têm boa aparência. Nós fazemos isso. Há pessoas aqui que elas olham diferente. Se você encontra uma pessoa que está bem vestida, você olha para a grife, a camiseta dela, você fala: olha, esse aí tem grana, você já trata bem, chega na igreja, vamos para a minha célula. Aí vem aquele irmãozinho, mais simplesinho, vestido com uma roupinha mais humilde, você já não dá tanta atenção para ele ir para a célula. É como se aquela pessoa não fosse importante, como se aquela pessoa simplesinha não tivesse coisas importantes, não tivesse seu valor. Nós damos mais valor para aquele que é bonitão, para aquele que é bem vestido, para aquele que tem boa aparência. E essa é uma área
de discriminação que sofremos muitas vezes em como sobre as pessoas. Por exemplo, nós julgamos as pessoas pela aparência, reparamos no sapato, a gente olha, reparamos na calça, reparamos no cabelo, reparamos no batom. Você olha a mulher com escarpão, bonito, isso é feio. Você olha, nós olhamos, reparamos. Você fica julgando as pessoas pela aparência. Você olha para o irmão, ele está bem vestido, você fala, o irmão aparece com o carro, ele roubou da empresa. Isso aí vivia derrapado, ele roubou. Como que ele está com um carro novo? Aquele ali, como é que ele está andando desse jeito? A gente começa a julgar as pessoas, a falar que aquele ali é uma pessoa, olha, inteligente, porque ele anda bem vestido, ou porque ele tem uma aparência melhor. E nós julgamos as pessoas por causa disso. Essa é uma área que Deus quer quebrar na igreja. E pode parecer que é brincadeira, que isso não acontece, mas acontece. Pode parecer que é mentira, mas nas células isso acontece. Pode parecer que é mentira, mas isso acontece na igreja. Nós não damos muito valor para aquelas pessoas que não têm tanta expressão de imagem. E essa é uma área que Deus ele quer quebrar nesta noite. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você costuma julgar as pessoas? Sinceramente, é uma pergunta retórica, não precisa responder não. Você costuma julgar as pessoas? Você julga as pessoas pela aparência? Sinceramente, você julga pela aparência? Você dá mais valor? Será que se aparecesse um cara mais sujo, você ia dar tanta atenção para ele? Mas se aparecer um cara bem vestido, você chamar ele para sua célula? Essa é uma área que Deus quer quebrar, parece pequeno, mas não é. Essa é uma área em que o Espírito Santo muitas vezes não age em nós, no nosso ministério, na nossa casa, na nossa vida, por causa disso. Se alguém entrar nesse local com cabelos longos, barba desgrenhada, tatuagens, piercings espalhados pelo corpo, você diz para essa pessoa que você é bem-vindo, meu irmão, na minha célula, abraça aí, vem. Ou você fala, ó, você é bem-vindo, mas corta esse cabelo. Você é bem-vindo, mas faz essa barba. Você é bem-vindo, mas com uma blusa para tampar essas tatuagens. Você é alguém que fala isso? Qual é a sua resposta? O que você diz quando você vê alguém diferente? Será que se entrar um casal homoafetivo aqui, um casal homoafetivo, eles entrarem de mãos dadas nesta igreja, será que você é alguém que vai falar, oi, sejam bem-vindos, vem para a minha célula, vamos almoçar lá com a minha família? Ou você vai falar, ah, tudo bem, seja bem-vindo, deixa de outro irmão convida, porque eu tenho uma dificuldade tão grande com isso. Isso é algo que Deus quer trabalhar em nós. Pergunta que eu fiz, dava aula no CTM, como Centro de Treinamento Ministerial, fica a deixa para você que não está fazendo participar, maravilha, você vai crescer com Deus. Tem uma aula de apologética, que é uma área da teologia, e eu dei essa aula, essa aula que é aula sobre a homossexualidade, que esse é um tema, ou homoafetividade, que é um tema que está em alta, e é um tabu. Isso agora está sendo discutido um pouco dentro da igreja, mas ainda é tabu dentro da igreja. E eu falei assim, se chegar uma pessoa nesta igreja, uma pessoa com o corpo deformado, com silicone, com cabelão, um transformista, vir para a igreja, você vai falar que aceita ele, mas se ele falar, será que você tem coragem de convidar ele para almoçar com você, com seus filhos, na sua casa? Será que você tem coragem de falar, vamos lá comer, lá almoçar? Essa é a pergunta que fica para a gente pensar. Essa é uma área de exceção. Não estou dizendo que nós temos que ser a favor do pecado ou de uma prática sexual que a Bíblia aponta como ilícita, mas eu estou falando de aceitação, de amor. A segunda área de discriminação que sofremos e impomos sobre as pessoas é essa, ancestralidade. Ancestralidade tem a ver com ancestrais, tem a ver com as nossas origens. Nós somos julgados e julgamos as pessoas de acordo com a sua raça, de acordo com nacionalidade e origem étnica. Eu ouvi falar da história de um homem negro nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos tem até o Ryan, que é um americano de lá, e sabe o que eu estou falando. Lá existia um ranço muito grande de racismo de brancos em relação a negros. É uma grande história. Martin Luther King veio de lá. E esse homem negro entrou numa igreja de brancos. Ele entrou, ele queria ouvir a palavra de Deus. Quando ele chegou naquela igreja, ele quase apanhou. Havia religiosos, fanáticos que falaram, não vai entrar aqui, empurraram ele, você não entra nessa igreja não, cara, você está achando que... Aí esse homem negro, triste, foi falar com o pastor da igreja. É uma história verídica, ele foi falar com o pastor. E ele falou, pastor, quero ir para a igreja, ele não deixando eu entrar. E o pastor olhou para ele e falou assim, ore a Deus e veja o que Deus vai te dizer.
pastor falou isso para ele. Não falou venha, ele falou ore, Deus vai falar com você. E esse homem passou 3 semanas, esse pastor encontrou esse homem negro na rua e falou, vem aqui, e aí, você orou? Falou com Deus? Ele falou assim, eu orei. O que Deus falou para você? E esse homem falou algo, falou assim, olha, Deus falou no meu coração para mim não me preocupar com isso não, para mim não me sentir rejeitado, porque ele está tentando entrar há 20 anos nessa igreja e nunca conseguiu. Porque uma igreja que não aceita os diferentes não é uma igreja onde Deus está. E isso é algo que acontece. Nós julgamos as pessoas pela cor. Gente, a pergunta que eu falo, o Brasil é um país racista? Não. Mentira. Aqui todo mundo chama negão, não sei o quê. O Brasil é um país racista. A pergunta que eu faço, e aqui eu estou falando, tratando de coisas que você está tratando esse negócio aqui, não pode tratar isso tabu. A Bíblia trata sobre isso. A Bíblia fala que não existe supremacia de raças. A Bíblia diz que somos todos somos iguais em Cristo Jesus. Há muito racismo no Brasil, só que é um racismo velado, um racismo nos Estados Unidos é mais aberto, aqui é mais velado. Ninguém é racista, mas tem racismo, porque o cara fala assim, eu já conversei com casais brancos, fala assim, eu não sou racista não, mas no dia que a filha aparece com um cara negro, já, opa, peraí, que negócio é esse? Nós temos isso, Deus quer trabalhar isso em nós. Deus quer trabalhar isso na sua vida. Tem gente, pode parecer que é mentira, tem gente que tem problema com isso dentro da igreja. Com certeza uma igreja como essa grande, tem pessoas que têm problema com isso, mas não conseguem admitir. Deus quer tratar isso na sua vida. E essa é uma área da ancestralidade. Nós julgamos as pessoas pela origem. Aquela pessoa ela mora lá no bairro tal, aquele bairro é pobre, aquele bairro é violento. Essa pessoa não conversa com o povo da casa dela não, me chamou para almoçar, vai que rouba o meu carro. E nós julgamos as pessoas. Aquele ali, cara, olha de onde ele veio, ele morou na favela. Aquele cara ali, ele foi preso, ele é ex-presidiário. Isso aí não convido nunca para ir na minha casa. Nós temos isso, nós fazemos isso. A terceira área de discriminação que nós sofremos e pomos sobre as pessoas é a idade. Idade. Se você é muito experiente, muito velho, mais experiente, e se você é bem jovem, você vai entender o que eu estou falando. Isso acontece. Nós sofremos diferenciação dentro da igreja, fora dela, por causa da idade. Nós constantemente somos julgados e julgamos as pessoas pela pouca idade ou pela idade avançada. Num país como o nosso também, uma pessoa de 50 anos, uma pessoa com mais de 50 anos era olhada de forma com desprezo. Uma pessoa com 60 anos era olhada com desprezo. Os jovens não valorizam os idosos. As pessoas não valorizam os idosos, porque os idosos já não estão mais trabalhando, os idosos já trabalharam demais, e eles, para a sociedade de consumo, eles não produzem mais nada, por isso eles não têm um valor muito grande, porque não está produzindo mais nada. E nós fazemos isso às vezes na igreja. Você olha, passa por uma senhora de idade, nós somos uma igreja jovem, aqui há casais jovens, a média de idade eu nem saberia dizer, mas creio que de 30 e poucos anos, aqui é uma igreja muito jovem, os casais são jovens, a nossa liderança é jovem, os nossos pastores são jovens, os líderes da nossa igreja, acho que a pessoa que tem mais idade deve ter 40 e poucos anos, não tem nem 50. Essa é uma igreja muito jovem, que atrai jovem, mas muitos de nós às vezes não damos atenção para pessoas de cabelo branco na nossa comunidade. Nós fazemos diferenciação. Nós não valorizamos do jeito que devemos valorizar essas pessoas. A gente olha e fala, aquela senhorinha ali. E às vezes são pessoas que têm uma sabedoria imensa para passar para nós. Deus quer trabalhar isso. Eu particularmente sofro muito preconceito de idade. Isso existe dentro da igreja. Muito. Eu sou ministro dos jovens e dos adolescentes da igreja. Esse ano eu vou passar por um processo, que é um processo do meio batista, que é um processo em que você vai assumir o ministério pastoral. É toda uma burocracia. Depois tem nossa batida de perguntas e tal. Vários pastores, você passa, você é aprovado. Aí você é marcado por de ordenação, de imposição de mãos. Isso vai acontecer esse ano, se Deus quiser, se correr do jeito que é para correr. E eu sofro muito preconceito na igreja. Alguns me conhecem, quem conhece, mas tem gente que não conhece, a igreja é muito grande. Aí o cara vê e fala assim, tudo bem? Igual tem mães que falam assim, olha, minha filha vai no acampamento, mas vai estar tudo lá. Não, fora você, vai ter alguém que vai. Quem? Eu. Os líderes da igreja são jovens, mas de maior de idade. Já tem gente casada. Aí eu entendo que isso é algo natural, mas é preconceito.
Ah, mas vai ter alguém lá, né? Fora você, assim. E acontece, às vezes eu chego assim, o pastor Ricardo Capra vai nos lugares e fala, isso aqui é o ministro de jovens da igreja. Aí o cara chega, você? Olha, sou eu mesmo. Beleza? Preconceito. Pessoas jovens sofrem preconceito. As pessoas não levam a sério, muitas vezes os jovens. Eu queria dar essa palavra para você que está aqui que é adulto. Existe muito adulto com ranços de religiosidade. Você olha para uma pessoa mais jovem, para um menino jovem, você, no português claro, não bota fé no cara. Você olha para a pessoa e fala, jovem não sabe o que faz, essa juventude aí, jovem não tem compromisso. Jovem é vento, vai passar isso. Existe preconceito. Existe preconceito de pessoas jovens também, em relação a pessoas mais velhas. Vai aqui, vou abrir aqui parênteses, vou aproveitar aqui, tá? Advogando em causa própria. Os pais e adolescentes, vai ter um acampamento de adolescentes da igreja. Isso é ferramenta para abençoar seus filhos. Por isso, confie na liderança dessa igreja. Essa igreja não é uma igreja que brinca com as coisas. A gente não está de brincadeira. Manda os seus filhos para o acampamento. E não faça pergunta, vai ter algum adulto lá? A gente é adulto jovem, mais de 20 e poucos anos. Eu não vou mandar nenhum adulto lá para atrapalhar o programa dos adolescentes. Vai um velho lá. Não pode ir lá na piscina, moleque. Aí o garoto suja de terra, não pode fazer isso. A gente vai lá para abençoar os jovens. Por isso, abençoa, paga o acampamento do seu filho, invista, deixa o seu filho adolescente ir, porque talvez ele não vai no acampamento desse, ele vai se perder, se desviar, vai para as drogas, vai se envolver com quem ele não vai se envolver. Por isso, você precisa acreditar na liderança da igreja. E existe esse preconceito de idade. Quem teve coragem de denunciar isso foi o roqueiro Chorão, o saudoso. Infelizmente, tirou a própria vida. Ele disse em uma das suas canções, eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério, o jovem no Brasil não está levado a sério. Isso é uma verdade. A Bethesda precisa levar a sério a juventude. Você que é mais velho, precisa levar a sério os adolescentes dessa igreja. Deus tem usado a vida deles, levar a sério os jovens. E você, jovem, precisa levar a sério as pessoas de cabelo branco dessa comunidade, as pessoas mais velhas, precisa respeitá-las, precisa honrar essas pessoas. A quarta área de discriminação que encontramos e sofremos é esta: realização. Realização. Na nossa sociedade, a nossa sociedade aplaude os vencedores, mas se esquece dos perdedores. E a realidade é que existem perdedores, existem fracassados, existem pessoas que não conseguem sucesso, existem pessoas que não conseguem nenhum êxito daquilo que fazem. Talvez você está aqui hoje e você se sente um fracassado. Essa é a verdade. Você é alguém que se sente fracassado na vida. Como pai, como esposo, como trabalhador. Você é alguém, como cristão, que se sente fracassado. Você fala, fracassei muito, tive várias oportunidades, eu não aceitei. Talvez seja uma mentira do diabo, mas pode ser que talvez de fato você é alguém que fracassou em muitas áreas. E a sociedade aplaude os vencedores, se esquece dos perdedores. Num minuto você é um herói, depois você, no minuto seguinte, é um zero à esquerda. É assim que acontece. Sucesso, status, são palavras-chave na nossa sociedade de consumo. Sucesso, status. A palavra que se usa no meio evangélico é sucesso. Seja uma mulher de sucesso, 7 passos para o sucesso, um casamento com sucesso, uma vida com sucesso, um ministério com sucesso, não sei o que com sucesso, 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 sucesso. E a grande questão é que a vida não é feita só por sucesso, a vida é feita por fracasso. E nós impomos com essa mentalidade da cultura sobre as pessoas um certo preconceito quando as pessoas não são muito bem realizadas. A gente gosta de estar perto de quem é bem realizado. A gente gosta de estar perto de quem está prosperando, quem está bombando, quem está indo bem. Agora aquele que está mal, nós não gostamos de ficar perto de pessoas assim. Para vivermos uma vida de amor e aceitação, nós precisamos fazer o caminho ao contrário. Precisamos ir até as pessoas que são julgadas como fracassadas. Precisamos ir até as pessoas que estão desempregadas, as pessoas que perderam tudo. Precisamos estar perto dessas pessoas que estão divorciadas, que estão passando por problemas terríveis em suas vidas. Nós precisamos estar perto dessas pessoas. E nós impomos fazemos acepção de pessoas, uma certa discriminação. Nós gostamos de estar perto de quem está passando por problemas. E eu particularmente fico preocupado com esse crescente surgimento de celebridades no meio evangélico. Eu fico preocupado. A gente tem os nossos próprios artistas, superstars da TV, é o cantor tal, é o pregador tal. Gente, vamos jogar a real. Não estou falando de TV,
por TV. Estou falando de pregadores da TV que só pregam na TV. E a grande questão é, ou cantores que são shows de 70, 80 mil reais, não, a profissão deles, eles vai ganhar e comer, mas cobrar 80 mil para ir numa igreja. Aí a gente precisa voltar para o Evangelho, gente. O que é o Evangelho? O Evangelho tem superstars, como diz, não tem Paulo, não tem Apolo, não tem Pedro, todos são um, Jesus é de todo mundo, Deus é de todo mundo, é isso que a Bíblia fala, e eu fico preocupado com isso. Eu vejo alguns jovens falando, porque fulano de tal, eu fui no show, eu tirei foto com fulano. Porque Beltrano parou para falar comigo, ele é gente boa, gente, ele é um ser humano de carne e osso, se diz certo de Jesus. Você fica preocupado, você fica feliz porque o cara parou para tirar foto com você, porque o cara deu atenção para você. Realização. Nós queremos realização, e só queremos ficar perto de quem é realizado. Quem não é, nós não damos caminho. A quinta, última área de discriminação que sofremos e impomos sobre as pessoas é a área da afluência. E a afluência tem a ver com posses. A afluência tem a ver com aquilo que você tem materialmente falando. Nós julgamos as pessoas pela riqueza, se são ricas ou pobres, pelo status econômico. E a pergunta que eu faço é, qual é a sua atitude em relação às pessoas que têm muito dinheiro? Chega alguém que tem grana nessa igreja. Você vai, trata essa pessoa, joga o tapete vermelho, vem aqui, meu querido, e fica ali, pensando talvez ganhar alguma coisa, ou simplesmente por estar perto dessa pessoa. Agora a pergunta é, como você lida com as pessoas mais pobres dessa comunidade? Sério. Você conhece as pessoas mais pobres dessa comunidade? Não. Então você precisa rever. Você conhece as pessoas que estão necessitadas nessa comunidade? Como é que é o seu tratamento com uma pessoa que tem menos que você, ou que não tem nada? Como é que você lida com essa pessoa? Há uma diferenciação? Será que se for uma pessoa rica para a sua célula, você vai tratar ela de um jeito? Se vir uma pessoa pobre, que não tem o que vestir, você vai tratar ela de outra forma? Nós impomos certo preconceito por causa da afluência em relação às pessoas. Tiago ele diz que há pelo menos 3 problemas com o favoritismo. Ele diz isso. Existem pelo menos 3 problemas com o favoritismo. Primeiro, o favoritismo é anticristão. Presta atenção aqui. O favoritismo é anticristão. Se você quer ser como Jesus, se você quer ser uma pessoa cheia de Deus, você não pode ter pessoas favoritas. Você deve tratar todos do mesmo jeito. Obviamente temos pessoas com quem nos relacionamos com mais afinidade. Obviamente temos pessoas de quem nós gostamos de estar perto. Mas nós devemos tratar todos com o mesmo valor. Se chegar uma pessoa pobre, ou uma pessoa marginalizada, ou uma pessoa ferida, ou uma pessoa homoafetiva, ou uma pessoa que é julgada por você como alguém que não deve ser, você chegando em perto, você precisa tratar ela da mesma forma, todos da mesma forma, não fazer diferenciação entre as pessoas. Eu lembro de uma vez que eu cheguei lá no outro salão, aí chegou um evangélico. O evangélico chegou, eu estava na porta, eu falei, tudo bem, cara? Ele me desprezou. Ele disse assim, tudo bem. Eu falei, meu Deus. Aí depois ele veio no final do culto, oi, tudo bem? Você que é o ministro dos jovens da igreja? Diferenciação. Às vezes você faz isso. Favoritismo é anticristão. Tiago diz, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, não mostrem favoritismo. Fé e favoritismo são incompatíveis. Essa palavra favoritismo, ela se encontra apenas 4 vezes na Bíblia e sempre numa conotação negativa. Favoritismo é algo que Deus condena. E a Bíblia diz em Romanos 2, versículo 11, pois em Deus não há parcialidade. Meus queridos, existem irmãos que estão nessa igreja, talvez a grande pergunta que essas pessoas fazem, e vários já fizeram essa pergunta, é a seguinte: Deus tem filhos favoritos? Deus tem pessoas favoritas, sim. Tem gente que é chamado por Deus, escolhido, abençoado, e é brincadeira, Deus chamou mesmo alguns para abençoar, porque na vida daquele só dá certo, na minha dá errado. Tem alguns que são escolhidos mesmo de forma especial. Eu acho que o pastor Ricardo Capper, Deus tem uma coisa, cuidado especial sobre a vida dele. O pastor Ricardo Lima, um cuidado especial. Os missionários lá têm um cuidado especial. A Bíblia diz que em Deus não há parcialidade, meus queridos, não existe filhos prediletos. O mesmo cuidado que Deus tem com o pastor Ricardo, com o pastor Ricardo Lima, o mesmo cuidado que Deus tem comigo, o mesmo cuidado que Deus tem com os missionários, Deus tem com você. O mesmo amor que Deus tem para com esses homens, Deus tem para com você.
O mesmo desejo de ver crescer que Deus tem em relação a esses homens, Deus tem em relação a você. Deus não tem filhos prediletos, Deus não há parcialidade. Talvez é isso que impede você de se aproximar de Cristo nesta noite, porque você se acha alguém que não é alvo do amor de Deus. Deus ele me ama, mas não me ama tanto como deveria. Ou Deus talvez ele não gosta tanto de mim, Deus não liga tanto para mim. Essa palavra eu estou falando agora para você que se sente assim. Deus não tem filhos prediletos. Em Deus não há parcialidade. Deus é imparcial. Ele trata o pobre assim como trata o rico. Ele trata o branco assim como trata o negro. Ele trata o pastor assim como trata o não crente, viciado em drogas, que está usando crack hoje na esquina. Ele trata as pessoas do mesmo jeito. Deus ama a todos do mesmo jeito. A grande questão é que você precisa entender isso. E aí nós impomos favoritismo sobre as pessoas, porque nós temos essa visão na cabeça em relação a Deus. Porque se cremos que Deus trata todas as pessoas do mesmo jeito, vamos tratar as pessoas como Deus trata. Mas agora, se acreditamos que existem pessoas especiais, que existem pessoas sobre as quais Deus concede o seu favor especial, nós vamos tratar as pessoas com diferenciação. Tiago também diz que favoritismo não faz sentido. O favoritismo não faz sentido. Nos versículos de 5 a 7 do capítulo 2, ele diz assim, que fazer diferenciação entre as pessoas é algo ilógico, é algo que não tem sentido. Ele diz: não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Portanto, se você faz diferenciação entre as pessoas, isso é algo que não tem sentido. Isso é algo que não faz sentido algum. Em terceiro lugar, ele diz que o problema com o favoritismo é esse, é o desamor. O favoritismo é desamor. Jesus disse que se você quer cumprir o padrão do Antigo Testamento, você pega os 39 livros do Antigo Testamento, e ali tem muitas palavras. Se você quer cumprir o padrão do Antigo Testamento, você quer ser santo, você quer cumprir, obedecer a Deus, Tiago diz algo, ou melhor, o apóstolo Paulo, Tiago também diz, mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5,14, toda a lei tem a ver com o Antigo Testamento, se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. O meu próximo, quem é meu próximo? É qualquer pessoa que estiver do meu lado. Nós precisamos ser uma igreja onde é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Isso não pode ser apenas uma frase. Essa igreja é uma igreja amorosa. A nossa igreja é uma igreja boa. É uma igreja que acolhe as pessoas. As pessoas ficam aqui porque gostam, as pessoas abraçam. Mas nós precisamos melhorar. Essa é a palavra, uma palavra na verdade de confronto, mas de incentivo. Nós precisamos melhorar, precisamos amar mais as pessoas. Quando nós começarmos a amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos, a gente vai ver a diferença. Quando a gente começar a amar as pessoas que são encaradas na sociedade como aquelas que são espalhas da sociedade, pessoas que não são dignas. Quando a gente amar essas pessoas, a gente vai ver o que Deus vai fazer, porque Deus opera onde há amor. Nós vamos ser uma igreja que aceite as pessoas mesmo, e o favoritismo é desamor. Você precisa amar o seu próximo. O seu próximo pode ser o jovem rebelde, pode ser o rico arrogante, pode ser o travesti, o viciado em drogas, a prostituta da governador, pode ser o católico, o evangélico, o macumbeiro, o espírita, o corintiano, o feio, o bonito. O próximo é qualquer pessoa que está do seu lado, na sua célula, não na sua célula, em qualquer lugar. Esse é o próximo. Nós precisamos amar as pessoas de verdade. A Bíblia diz que a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas mostra o quanto nós amamos o próprio Deus. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Deus quer tratar nessa noite. Há pessoas aqui que estão com mágoa. É com você que eu estou falando. Há pessoas aqui que estão com falta de perdão. É com você que eu estou falando. Alguém nessa comunidade a quem você precisa perdoar. É com você que eu estou falando. Alguém que não está nessa comunidade a quem você precisa perdoar. É com você que eu estou falando. A Bíblia diz: se você não gosta, odiar é não gostar, é não amar. Se você não ama o seu irmão, quem você vê, como é que pode dizer que ama a Deus a quem você não ama? Há muitos cristãos
louvam a Deus, usam com a Bíblia, oram, não bebem, não fumam, não fazem coisas imorais, mas abrigam mágoa no coração. Tem como você dizer que ama a Deus se não ama uma pessoa semelhante a você? Deus quer trabalhar isso na tua vida. Você precisa perdoar hoje, meu irmão, para que algo pior não te aconteça, para que a tua vida não continue do mesmo jeito, amarrado. Seus relacionamentos não estão bem porque você precisa perdoar. Seu casamento não está legal porque você precisa perdoar. A sua vida não flui porque você precisa perdoar. Como fim de reflexão, Tiago nos dá a prescrição para vivermos uma vida de amor e aceitação. Ele fala do princípio, o princípio é a imparcialidade. Ele fala do problema, o problema é o favoritismo, e ele dá uma prescrição para curar o espírito de favoritismo que há dentro de nós. E sabe qual é essa prescrição? É o amor. É o amor. Nós precisamos amar. Para quebrar esse espírito de favoritismo é o amor. O amor nos ensina o jeito certo de tratar as pessoas. E como nós podemos fazer isso? Eu queria falar rapidamente com você 3 formas de nós realmente amarmos as pessoas. São 3 formas simples, mas que o Espírito Santo possa mexer com você e falar com você. A primeira delas é essa: aceite as pessoas como elas são. Aceite as pessoas como elas são. Algum tempo atrás foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que analisava a relação das igrejas que mais crescem com a prática do amor e da aceitabilidade. E chegou-se a seguintes estatísticas: que as igrejas que mais crescem no mundo são igrejas onde há uma grande prática intensa de amor e de aceitabilidade. São as igrejas que aceitam os gays, são as igrejas que aceitam os casais homoafetivos, são as igrejas que aceitam as pessoas que são envolvidas com macumba, com religiões afro-ameríndias, são as pessoas que aceitam os drogados, são as pessoas que aceitam os divorciados, são as pessoas que aceitam, são as igrejas que aceitam as meninas que engravidaram na adolescência e que vão ser mães solteiras. Essas igrejas são as igrejas que mais crescem. As igrejas que aceitam a todos, negro, aceita índio, aceita loiro, aceita feio, aceita bonito, aceita pobre, aceita rico, aceita tudo. Essas igrejas são as que mais crescem. Existe uma correlação entre o crescimento de igreja e a prática constante do amor e da aceitabilidade. Nós precisamos alcançar Piracicaba porque Deus nos deu um chamado para nós irmos até os confins da terra e fazermos discípulos, e vamos conseguir fazer discípulos quando nós aceitarmos as pessoas como elas são de fato. O problema é que nós queremos mudar as pessoas. A gente só aceita se a pessoa muda. O cara está no adultério. Aí você fala: eu só vou te aceitar quando você parar com o adultério. A Bíblia diz o contrário: aceite o cara no adultério, aceite o rapaz no adultério, e aí Deus vai trabalhar na vida dele, vai mostrar qual é o pecado dele, ele vai se arrepender. E nós falamos: ó, você, jovem, nós aceitamos você, mas quando você parar de viver essa vida promíscua, quando você parar de usar droga, parar de beber, parar de ir na balada, aí de fato eu vou te aceitar e vou andar com você como irmão. E a Bíblia diz o contrário: nós temos que andar com essas pessoas do jeito que elas são. Temos que amar elas do jeito que elas são. O que acontece é que muitas vezes tem um irmão da igreja, ele desvia, a gente não trata ele mais da mesma forma, a gente não ama mais da mesma forma, a gente não consegue mais comer uma pizza com esse irmão que está desviado, porque parece que é um problema dele em relação a gente não consegue mais sentar e falar: cara, tudo bem, eu não concordo com o seu estilo de vida, eu não concordo com o que você está fazendo com a tua vida, mas eu te amo, cara, eu te aceito. Eu não imagino Jesus falando: ó, prostituta, para com esse negócio, aí eu vou conversar com vocês. Jesus fala: Mateus, publicano, Mateus, apóstolo, que andou com Jesus, antes de ser apóstolo, ele era um publicano. Era um cara que era considerado bandido, da pior estilo. Jesus vai na coletoria, que é o lugar onde ele trabalhava, é como se fosse na boca de fumo, falar com o drogado, com o traficante, e conversa com ele. E Jesus tem uma festa com ele. Jesus vai à casa de pecadores. Jesus aceitava as pessoas do jeito como elas eram. Nós precisamos aceitar as pessoas do jeito que elas são. Sabe por que você tem dificuldade de aceitar as pessoas do jeito que elas são? Porque você confunde aceitação com aprovação. A gente confunde isso, aceitação com aprovação. Há uma diferença entre aceitação e aprovação. Você pode aceitar alguém sem aprovar seu estilo de vida. Por isso, Deus quer usar a gente para ir atrás. Cadê os soldados feitos dessa igreja? Cadê aqueles jovens que estavam andando com a gente, cheios de Deus, mas que hoje estão tacando a cara no mundo?
Nós estamos atrás deles. Falar, não concordo. Não precisa nem falar que você não concorda, ele sabe. Você falar, eu te amo, cara. Tamo junto. Cadê os casais que estavam firmes nessa igreja, que não estão mais nessa igreja? Onde é que os casais dessa igreja foram lá? Você precisa atrás dessas pessoas. Falar, você está vivendo errado? Eu te amo. Nossa, não concordo com o que você está fazendo, mas amo você. A gente precisa amar as pessoas do jeito que elas são. E a Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Jesus te aceitou quando você estava no lamaçal do pecado. Jesus te aceitou quando você era um arrogante. Jesus te aceitou quando você era uma pessoa vazia, quando você estava perdido em vícios. Jesus te aceitou, e nós precisamos aceitar as pessoas da mesma forma. A igreja deve ser um lugar de aceitação, de acolhimento de pessoas perfeitas. O Rick Warren, que é um pastor de uma das maiores igrejas do mundo, você talvez já leu o livro dele, Uma Vida com Propósitos, ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: a igreja é um hospital para pecadores, não um hotel para santos, onde eles se vestem como desfile. A igreja é um hospital para pecadores, não um hotel para santos que não pecam, que não precisam de ajuda, onde eles se vestem e vão para o desfile. A Bethesda é uma igreja que aceita pessoas diferentes, amém? Não importa, eu quero falar com você que está aqui hoje, que está chegando. Não importa onde você esteve, importa. Não importa onde você está agora, na sua vida, onde você se encontra, qual a estação da sua alma, não importa. Não importa se você é alguém que teve 3 casamentos que não deram certo. Não importa se você é alguém que matou, que roubou, que se prostituiu. Para nós isso não importa, de verdade. Se você quer andar com Jesus, se você quer crescer na graça dele, você é bem-vindo nesse lugar. Você é bem-vindo nessa igreja. Porque aqui nós somos uma igreja que aceitamos as pessoas, precisamos melhorar nisso. Por isso essa palavra está sendo pregada. Mas aqui você encontra uma família. Nós temos que aceitar as pessoas e amá-las do jeito que elas são. Pergunta que eu faço: você aceita as pessoas do jeito que elas são? Você ama as pessoas do jeito que elas são, os jovens, do jeito que eles são? O problema é que tem pessoas que têm problema, o cara coloca uma tatuagem. E eu não estou fazendo apologia de tatuagem, não tem nenhuma. Sou meio jovem, não tem nenhuma tatuagem, não curto tatuagem para mim. Não gosto. Estou fazendo apologia para o seu filho colocar tatuagem. Jamais vou fazer. Sempre vou falar para ele: ó, pergunte para o seu pai, o que seu pai acha, seu pai que manda. Mas o problema é que você acha que Deus está mais preocupado com o piercing no nariz ou com a degradação urbana? Com o problema que está acontecendo na Síria? Deus está mais preocupado com uma tatuagem, um jovem de cabelo azul arrepiado, sua filha pintou o cabelo, acabou o mundo para você. Deus está mais preocupado com isso, ou Deus está preocupado com outras coisas que estão acontecendo? Segundo lugar, como é que nós podemos amar de verdade? Valorize a todos. Valorize a todos. Aqui está a foto do William Curumim, que vai ser o preletor do agrupamento dos adolescentes. Missionário, que foi missionário na África. Valorize a todos. Isso vai um pouquinho além do que a aceitação. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não faça nada para aparecer na igreja, meu irmão. Não faça nada para se mostrar para o pastor. Não faça nada para se mostrar para o seu líder. Não faça nada para se mostrar para as pessoas. Nada, não faça nada. Faça as coisas apenas com humildade. E considere os outros superiores a si mesmos. Se a gente começar a se considerar as pessoas superiores a nós, não vai mudar. Essa igreja vai caber pessoas aqui nesse lugar. Vai fazer 10 cultos aqui. Quando você for se relacionar com uma pessoa e considerar ela superior a você, meu irmão, mostrar o vídeo, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O problema é, olha aqui para mim, o problema é que muitos de nós vamos conversar com pessoas que não são cristãs. Sabe o que a gente faz? A gente acusa. Tá com o dedo na cara. Tem que parar com essa vida aí, cara, de bebida aí, ó. Esse negócio aí, vai. Deus não te ama tanto, não. Tem que parar com esse negócio, tem que falar, você tem que confrontar quando for necessário. Mas a gente não aceita as pessoas, a gente não valoriza. Você precisa valorizar as pessoas à sua volta. Sabe o que é valorizar as pessoas? É encontrar nelas algo que você goste.
Eu quero dizer para você que tem gente que parece que não tem nada que você vai gostar dela, né? Diz que aquele cara é muito chato. Aquela pessoa aí, sem sal, sem açúcar. Mas todo ser humano, você vai encontrar uma área nessa pessoa que você vai gostar. Isso é valorizar. Encontrar, você fala, nossa, cara, nada a ver. Encontrar alguma coisa que ele faz bem, alguma coisa que ele é legal, que ele faz bem feito, uma qualidade, uma potencialidade. Se encontrar isso, valorizar. Falar, ó, que legal. E começar, mais do que falar que legal, começar a trabalhar em si mesmo, para começar a gostar dessa pessoa. Sabe o que é ser eu falar mal de alguém na igreja? Aquele cara ali, ó, não é flor que se cheira. Aí você já chega, já vai se relacionar com o cara, já assim, aquele ali não é flor que se cheira. Aí você já vai assim, você não vai gostar dessa pessoa e valorizar ela. Ainda que você ouça falar, aquele camarada não é flor que se cheira. Tem que chegar até ele e falar assim, onde é que eu posso cheirar aqui? Não é flor, não tem que eu posso cheirar. Você descobrir qual é a área que essa pessoa tem, é ter uma área boa e valorizar ela. Você pensa que as pessoas que estão, os traficantes, as pessoas que estão usando drogas, acho que elas não têm uma área que é apreciável? Acho que essas pessoas não têm. As pessoas descobrir isso, valorizar, não estou falando da igreja só, valorizar todos que estão lá fora. Valorizar a todas as pessoas que estão aqui e lá fora, no emprego. É como a sorveteria norte-americana, os Baskin Robbins, quem já ouviu falar? Eles descobriram os 31 sabores de baunilha e eles ficaram ricos. Você precisa descobrir os 31 sabores de personalidade que Deus tem na vida das pessoas. Descobrir qual é a personalidade, o que essa pessoa tem de bom e valorizar as pessoas de verdade. Quando a gente valorizar as pessoas, tudo vai mudar. Em último lugar, encoraje a todos. Encoraje a todos. Você precisa encorajar as pessoas sempre que você puder. Encorajar é levar coragem para as pessoas. Muita gente desanimada no nosso meio. Muita gente triste. Há muitos aqui que estão achando que não tem mais mudança na vida. Não tem mais mudança em certa área da minha vida. Tem gente aqui que está cabisbaixo ouvindo essa palavra. Deus quer te usar, meu irmão. Ai Deus, eu oro para que o Senhor encoraje a minha irmã, que Ele possa mudar. É você que tem que ir até Ele, você ora. Quando você vai orando, você vai indo. Vai encorajar Ele, dá um abraço. Fala, meu irmão, estamos juntos. Ora por Ele, põe as mãos na cabeça dele e fala, ó, isso vai passar, cara. Deus gera esperança na vida dele. Deus quer usar a gente para encorajar todos, dentro da igreja. O problema é que o culto está rolando, louvor. A gente está adorando a Deus, mas Deus está falando com você. Você ficou reparando as pessoas. Jesus, tirando o tênis, o cabelo, um monte de gente que são de oração. E às vezes Deus fala para você, vai lá orar por ele, e você fica incompensado. Mas incompensado. Se encorajar as pessoas a todo momento, escrever com amor. Encorajar as pessoas que estão lá fora. Será que você já encorajou? Já parou na rua para encorajar alguém que você não conhece? Você está doido para encorajar alguém que você não conhece? Já fez isso? Uma vez eu parei com o Júlio, aí, Júlio César. Uma vez eu parei com o Júlio, estava de moto com o Júlio. A gente parou, falou, vamos falar de Jesus com esse pessoal aí. Então, a gente parou a moto, era de tarde. Aí nós descemos a moto, tinha uma senhora, ela ficou com medo, pensou que era um assalto. Eu falei, calma, minha senhora, a gente é crente. Pegou a Bíblia, ela ficou assim, daí a gente pegou, falou, qual o nome da senhora? Então perguntamos, daí a gente começou a encorajar ela, eu conhecia ela. Nossa, que senhora é muito especial para Deus. A senhora pode estar passando por problemas. A mulher começou a chorar, o olho da Deus que mandou você. Deus abençoa a senhora. Deus tem grandes coisas. Eu falei, ai, não sabe ouvir isso. Faça isso, encoraja as pessoas que você encontrar com a vida. Seu emprego, coragem, dá uma palavra de esperança. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11: por isso encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Por isso encorajem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Queria que você baixasse sua cabeça.